Fala pessoal, aqui Camila Cerdeira e eu sei, eu atrasei os vídeos de Pretty Little Liars, mas vida aconteceu, depressão, essas coisas, Brasil de 2022, honestamente ninguém pode me julgar. Eu atrasei, mas os vídeos vão sair, eu só não sei a frequência agora. Mas esse aqui é o vídeo da segunda temporada de Deep Little Liars. É um vídeo que eu queria há muito tempo fazer, porque a segunda temporada é a minha temporada favorita e eu considero que é a melhor temporada dentre as 7 da série. E aí eu preciso explicar algumas coisas e eu acho que aqui a gente começa a entrar em spoilers, em desenvolvimento e coisas que eu acho que a gente pode ver do que é bom ou não em Pretty Little Liars. Primeira coisa, eu não sei se vocês sabem como funciona ou como funcionava vender uma série. Lá em tempos antigos, quando a gente não tinha o boom dos streamings, quando as séries eram exibidas semanalmente, com temporadas de 20 a 25 episódios e episódios de 42 minutos, quando você ia vender uma série, você apresentava um arco de 5 temporadas para os executivos do canal. E aí, se eles gostassem, eles compravam a série ou não. Então, havia um planejamento. Marlene King, nossa showrunner, ela planejou e ela sabia algumas coisas. Primeiro porque Pretty Little Liars, para quem não sabe, é baseado numa série de livros. Então, dentro dos livros, a gente já tinha a ideia de quem seria A. Então, Marlene King usou isso. Foi uma das poucas coisas dos livros que ela de fato usou. Mas ela usou isso. Inclusive, nos livros a gente tem 2 A's. O que acabou acontecendo também na série. Bem, na série nós tivemos 3. Mas eu não sei dizer o quanto realmente tinha sido planejado. Eu não sei se o primeiro Way era para ser durante 5 temporadas e ela antecipou isso para a segunda, ou se ela sempre tinha planejado que teríamos um Way da primeira e segunda temporada e outro Way da terceira a quinta. Não sei. Eu sei que, do jeito que foi, funcionou. E para quem não sabe, Pretty Little Liars tem 7 temporadas. Nós temos 3 Ways ao todo. O primeiro Way, ou Black Hood, que é o arco que vai da primeira à segunda temporada. O segundo Way, que é The Head Code, que vai da terceira à quinta temporada. E o último Way, que é Uber A, que vai da sexta à sétima temporada. Nem todos são tão bem desenvolvidos. O primeiro faz todo o sentido do mundo, eu acho que é uma excelente construção. Tanto que se você vê desde o piloto, você tem sinais e deixas de que é essa pessoa. E você vai tendo uma construção gradativa, tanto para entender as motivações dessa pessoa, como o comportamento, por que aquele EI muda tanto de opinião e age de uma forma tão distinta, e por que ela trata as liars daquele jeito. E eu acho que é uma construção muito interessante, muito inteligente até. Eu acho que faz sentido. Então, quando você descobre, no final da segunda temporada, quem é Ei, você, se voltar, você vai ver que tudo tava o tempo todo na sua cara e só você não viu. Então, eu gosto muito dessa construção, eu acho muito legal. A primeira temporada, ela serviu muito pra gente entender quem são as nossas protagonistas. Então, a presença de Ei não era tão forte. Sim, a gente sabia que Ei existia e teve toda a construção para poder entender a temporada, a série como um todo. Mas a gente ficou muito nos dramas pessoais dessas meninas. Então a gente foi entender por que a Arya estava com Ezra, qual era o drama da família da Arya, se separa, não separa, ficar junto, não ficar junto. Toda essa pataquada. A gente vai entender a Emily, vai entender a sexualidade da Emily, vai entender a família lidando com isso e todo o desenvolvimento que vem disso, da não aceitação até a aceitação, até a resolução, até a Emily ter uma namorada decente, esse tipo de coisa. A mesma coisa foi acontecendo com a família da Spencer, com a família da Hannah, a gente foi entendendo esses personagens e se apegando. Então, a primeira temporada, ela não tem uma mão pesada na parte do social thriller, do thriller psicológico. Ela é muito uma construção de personagem. Então você vai se apegando a essas pessoas, a esses personagens, a esses casais, pra você se importar. A segunda temporada, não. A segunda temporada é uma temporada de ação. Agora você já conhece quem são essas pessoas, você já se importa com ela, você não quer que elas sofram, você não quer que elas se ferrem. E agora o Way vai jogar pesado. Então a gente vai ter muito mais
questões, armadilhas, perseguições, gente sofrendo risco de vida, realmente, nessa segunda temporada do que a gente teve na anterior. E isso torna a temporada mais dinâmica e mais interessante. Eu assisti a segunda temporada que eu nem notei que eu terminei. Quando eu vi, eu já tava no 6º episódio da terceira. E eu fiquei, vale, gente, eu era pra ter gravado o vídeo, não gravei. Porque ela é muito ágil. Ela realmente tem essa coisa da dinâmica. Ela realmente avança porque ela é uma temporada de ação. Agora falando especificamente sobre a revelação de quem é Ei. Porque aqui eu vou ter que falar. A gente sabe que nos livros, o primeiro Ei é a Mona. O segundo Ei é outro personagem. Mas o primeiro Ei é a Mona. E a Marlene King decidiu manter isso. E eu gostei. Primeiro porque Janelle Parrish é a segunda melhor atriz do elenco da série. A primeira melhor atriz é a Troian Bellisario, que faz a Spencer. Depois nós tivemos a Janelle Parrish, que é incrível. Ela consegue fazer um personagem lunático, sã, psicopata, tudo em um intervalo de 5 minutos e você acredita em tudo que aquela menina faz. Eu realmente admiro muito o trabalho da Janelle Parrish e é uma pena que por ela ser uma atriz asiática, ela não tem espaço dentro do mercado. Ela merecia, porque ela é realmente uma atriz excepcional. Então, eu gosto que deram destaque para isso. Primeiro porque a gente tem uma Mona inicialmente que é muito vazia. Ela é completamente superficial e maldosa. Ela é constantemente maldosa naquele estilo garota popular que precisa diminuir os outros para se sentir bem. E aí você sente isso o tempo todo, então você não se importa com essa personagem, você tem raiva dela. Mas na segunda temporada você começa a pegar nuances dessa personagem e perceber o quanto ela é quebrada e o quanto ela só quer ser amada, o quanto ela precisa ter atenção porque ela nunca teve. E você começa a ver, tipo, todas as coisas más que a Alyson fez com essa personagem e que ela passou a reproduzir. E você vê o quanto ela é carente e quanto ela depende da atenção da Hannah. E aí você percebe como a Hannah foi se desprendendo da Mona por valores, que elas acabam tendo valores diferentes, né? A Mona é a menina maldosa que vai diminuir as outras pessoas e a Hannah não é essa pessoa. Ela não quer ser essa pessoa. Então elas acabam se distanciando por conta disso. Mas também porque ela se aproxima das outras liars. Especificamente, ela tem uma proximidade muito grande com a Emily. E quando você percebe que isso existe, você entende por que a Mona, como Ei, ataca tanto a Emily. Porque a Emily é a pessoa que mais sofre na mão de Ei nessas 2 primeiras temporadas. Ela foi arrancada do armário, ela teve a sua carreira como atleta de natação jogada no lixo, o que significa que ela, além de atleta, ela perdeu a oportunidade de ganhar uma bolsa na universidade, então ela não sabe como é que ela vai pagar a sua educação no futuro. Ela... Gente, são algumas coisas que são bem doentias. E aí você entende que tudo isso é motivado por inveja e insegurança e esse medo de ela tá tomando o meu lugar. A mesma coisa acontece, por exemplo, com Caleb. O Ei ataca tanto o Caleb porque é o namorado da Hannah. E a Mona tem uma relação não saudável de amizade. Ela tem essa dependência. E essa é a parte que é ruim. Eu acredito que a série ela não trabalha bem a questão da saúde mental. Todos esses personagens têm traumas, tem coisas que eles precisavam trabalhar em questão de saúde mental e eles não aprofundam, não discutem corretamente e não tratam com uma boa abordagem. No final da temporada, na finale, a Mona termina numa casa de saúde mental, né? Basicamente um asilo. E aí você fica tipo, aquela sensação ruim na boca de esse não é o jeito mais correto de abordar esse tema. Isso não apenas reforça a ideia de psicofobia, de que pessoas com problemas de saúde mental são perigosas e que não devem ser confiadas e não podem estar em convívio público e que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas a gente discute isso mais na frente, porque mais na frente a gente vai ter mais temas sobre isso. A saúde mental é um tema recorrente em Pretty Little Liars e é recorrentemente tratado de forma ruim. Mas eu acho que a construção da Mona
para ela chegar nesse ponto de se tornar Ei fez sentido. E você também vê como ela teve a oportunidade de saber todos os segredos, de ver tudo, e o quanto o fato dela não ter sido uma garota popular, dela ser essa pessoa rejeitada, facilitou ela conseguir essas informações. Afinal de contas, ela era invisível. Então, assim, desde o começo, a gente vê que ela estava em diversas cenas em que a gente descobre um segredo. Ela mora no mesmo quarteirão, rua, que as outras Liars, e ninguém se dava conta que ela estava ali o tempo todo podendo ver tudo e saber tudo. Então, eu acho isso interessante. Pra quem não sabe, Marlene King é extremamente fã de terror, ela gosta muito de filmes de terror, então nós temos várias referências. Eu não lembro se eu falei no primeiro vídeo, mas a finale da primeira temporada é uma referência ao filme Vértigo do Hitchcock. A finale da segunda temporada é uma referência ao incrível filme Psicose. E as cenas que são referências, elas são bem nítidas. O hotel onde as meninas vão se esconder, que é onde tá o Lair, o covil de A. É uma referência, uma recriação do hotel de Psicose. A gente tem a recriação da cena do banheiro, né, do chuveiro. Então a gente tem várias referências, eu gostei bastante. E eu acho que eles conseguiram dar uma resolução satisfatória, que pra mim, se a série terminasse exatamente naquele ponto, na segunda temporada, do jeito que ela tava, eu estava completamente satisfeito. E eu achava que seria um hino, um ícone. Eu acharia sensacional, tipo, série perfeita, apesar dos seus defeitos, mas que eu acho que ia funcionar perfeitamente bem. A gente tinha uma resolução redondinha, bem resolvida, com tudo explicado, com tudo no seu lugar, pra quem é EI, e tava ótimo. Mas a série continua, e a Marlene King já sabia que ia continuar, então ela já deixou os ganchos para as próximas temporadas. A ideia de que existe alguém olhando por sobre o ombro da Mona. Eu acho que essa é a parte que alguns fãs ficaram muito perdidos, porque os fãs presumem exatamente a mesma coisa que as Liars presumem, e não é necessariamente verdade. Por exemplo, as pessoas acham que tudo que acontece de errado na vida dessas meninas foi Ei que causou. Nem sempre. Por exemplo, a Emily, ela tem uma úlcera causada por estresse e nervosismo. Isso não foi causado pela Ei. A Ei não causou magicamente essa úlcera através de medicação. O que a Ei causou foi, ela estava aplicando na Emily hormônio que é pego no doping. E o que eu entendo da cena que eu vejo na série é, Ei iria fazer a Emily ser pega no doping numa competição, o que é algo possível e plausível. A úlcera foi um acidente de percurso. Ei não planejou aquilo, mas serviu. E aí eu acho que você não... Eu acho que os fãs acabam confundindo muito essa ideia de que Ei causa tudo. Ei não causa tudo. E os roteiristas tentaram essa segunda temporada mostrar isso. Com a úlcera da Emily, o que não funcionou muito bem. Mas principalmente com a situação da Hannah com a meia-irmã, né? Com a filha da mulher que o pai dela casou. Que é... Essa menina se muda para a escola da Hannah e diz que a Hannah espalhou uma nude dela. E aí todo mundo acha que foi ele que fez isso, e a gente descobre depois que foi a própria menina que fez isso. Que ele não tinha nada a ver com essa história. E eu acho que isso serviu pra gente entender que coisas ruins vão acontecer e nem sempre é Ei. A gente precisa aprender a separar o que é má sorte, porque essas meninas são um imã de problema, e o que é Ei. E na terceira temporada, isso vai ser ainda mais forte. Muitas coisas vão ficar bagunçadas e às vezes a gente tem que ter uma noção de separar as coisas para não começar a acusar a série de deixar pontas soltas. Porque algumas coisas não são pontas soltas. São pontas que acabaram e que não tem ligação com o arco principal do Ei. Dito isso, eu gosto muito da segunda temporada, eu já falei, eu gosto do ritmo, eu gosto do desenvolvimento, eu gosto da resolução. Por mim, a série poderia ter parado ali. Que bom que não parou, porque eu gosto do segundo arco de Ei, apesar dele ter muitos problemas, mas eu gosto também.
O terceiro arco de Ei eu acho completamente desnecessário. Ali foi um tiro no pé. Mas eu vou comentar isso nas próximas temporadas. Se você gosta de Pretty Little Liars, por favor, comenta aqui embaixo. Conta o que vocês acharam da segunda temporada. Compartilhe isso com algum amigo seu que gosta da série ou que gosta desse tipo de série. Eu vou ficando por aqui e tchau!